Fala galera, beleza? Sou Léo Nascimento, o canal aqui é Grêmio e nós vamos falar mais uma vez, mais um pouco sobre a coletiva do Thiago Nunes. Eu quero me pegar na primeira pergunta que foi feita na coletiva após a derrota para o Sport por 1-0, em que o Thiago Nunes foi responder algumas questões e uma delas ele coloca a questão estatística como uma situação de análise para cada uma das partes. A estatística nos coloca em condição de análise o que me interessa e uma análise do que te interessa. Mas ele fala no início do trabalho, as vitórias vieram e neste quesito das vitórias que eu quero me apegar e passar para vocês, pois todos nós estamos procurando uma resposta para o tamanho momento ruim que o Grêmio vem passando, que o Grêmio se encontra. Só no Campeonato Brasileiro são 3 derrotas nas 3 primeiras partidas. A última vez que isso aconteceu foi em 1998. Então o Thiago Nunes fala que dentre os jogos que não vencemos teve o Gauchão, o empate com o Brasiliense, e o Gauchão é o empate com o nosso co-irmão, né? O empate com o Brasiliense, e sabemos do mau momento, ele fala, sabemos do mau momento, mas precisa ter calma. O grupo tem qualidade e vamos evoluir taticamente, fisicamente, pois temos jogadores convocados e outros que testaram positivos. Mas aí eu pego outro gancho aqui e quando ele diz sobre os convocados, porque o Matheus Henrique então é o cara dele no meio-campo. A questão da doença, ele está falando do Rafinha, do Diego Souza e do Ferreirinha. Darlan não estava bem, então por que ele levou? Porque o Darlan também tinha testado positivo e estava na delegação para viagem em Recife. Por que ele levou e não botou para jogar? Algumas perguntas dessas ele não responde, a gente precisa saber. A busca por respostas, hoje eu ainda soube que a diretoria está tranquila quanto à situação do que vem acontecendo com o time. Eles acreditam que isso é natural e que este momento vai passar. Sabem e entendem da qualidade que o grupo tem. Mas eu quero dizer aqui para vocês o seguinte: Paulo Vitor, Diogo Barbosa e Luiz Fernando fazem parte de jogadores desnecessários de equipe de Série B e que atrapalham o desenvolvimento da equipe, do Grêmio. Ela atrapalha. Tu precisa de qualidade. Uma coisa é tu ter um jogador bom em extra classe, outra coisa é tu ter um jogador mediano. Tu faz uma mescla, o mediano vai se tornar bom. E o bom, que já é o extra classe, ele vai continuar. Ele só vai puxar aquele de lá. Mas aquele nunca vai passar para ser. Ele pode evoluir, mas ele não vai ser um extra classe. Nós estamos falando de jogadores assim. A gente pode citar outros casos. Ninguém aqui comenta e ninguém aqui, nenhum torcedor reclama de Pedro Jeromel e Kahneman. Sabemos que o Maicon está mal fisicamente, vem há tempo passando por essa dificuldade. Já o Diego Souza é um dos artilheiros do Brasil na temporada em 2020. E também foi, hoje, um dos artilheiros, né? Estamos falando da utilização das categorias de base para deixar a equipe com uma média de idade mais baixa. Por isso que eu estou citando os jogadores mais velhos. Podendo criar aí uma situação em que tu vai ter intensidade, agilidade nas execuções das jogadas. Raciocínio rápido com execução perfeita. Isso, os jogadores mais novos, nesse formato físico e técnico que está tendo agora, eles te dão isso, eles te proporcionam. Agora, contar com Paulo Vitor, Thiago Santos, Rafinha, Bruno Cortes, Pedro Jeromel, Kahneman e Diego Souza, e ainda contar com Luiz Fernando entrando como condição de titular, nós estamos falando de 3 jogadores que já tiveram sua história no clube. E ainda dá tempo para mudar, pois neste grupo ele levou 27 jogadores para Recife, sendo 15 formados nas categorias de base do Grêmio. Mas quem ele utilizou no time? Começando pelo goleiro. Sabendo que precisamos pontuar, ele pensou na experiência. Mas não pensou no histórico do jogador, como jogador do Grêmio. E na coletiva ele fala que ele é um jogador experiente, que já passou por grandes clubes como o Flamengo, mas eu fiz um vídeo aqui anterior falando quando foi que Paulo Vitor foi titular 6 meses em um time na sua carreira? Apenas no Grêmio. É isso que a gente precisa colocar. E eu não estou aqui criticando o Thiago Nunes, bem pelo contrário, pelo fato de ele ter respondido
para mim, uma pergunta na coletiva da Sul-Americana, que eu vou deixar o vídeo aqui no final para vocês, em que ele fala sobre rodar os jogadores no meio-campo para encontrar a melhor formação. Mas, na verdade, naquela sequência de 8 vitórias e um empate com o título gaúcho, ele estava protegendo o seu trabalho. Muito inteligente. Ele foi muito inteligente quando ele veio para o Grêmio. Ele montou o time num esquema, ele ajustou o time, na verdade, no esquema no 4-1-4-1 e encaixou as peças. E aí, ele foi para a galera, ele venceu 8 jogos, empatou e foi campeão gaúcho. Então, ele escorado no título gaúcho, com a repercussão de que ele foi campeão gaúcho, ele resolveu fazer testes no time. E aí é onde entra a questão que eu fiz essa pergunta e ele responde. Ele volta para o 4-2-3-1, com os volantes em linha. E quem ele prejudica? Na verdade, o melhor jogador que o Grêmio contratou, o Thiago Santos, o cão de guarda, o cara que fica na frente da área. E o Matheus Henrique também ele acaba prejudicando, porque o Matheus Henrique consegue jogar melhor na frente. Quando ele joga como primeiro volante, ele até se sai bem, mas quando ele está à frente dos volantes, ele está melhor. O próprio Matheus Henrique já falou isso em entrevista, que ele jogava na frente antes de vir para o Grêmio. Ele tem essa formação de base. Se ele realmente, o Thiago Nunes, quiser seguir vencendo e encontrar objetividade neste momento no Grêmio, o time precisa ter Darlan no meio campo. Foi o melhor momento dele. Quando sair o Matheus para a seleção, ele precisa colocar o Bob Sim. Léo, mas e o Jean-Pierre? Bom, só o tempo dirá o que irá acontecer daqui para frente. O presidente Romildo Bolzan já falou na Rádio Gaúcha que não vai contratar ninguém. Sobre contratar jogadores, né? Ele não vai contratar mais ninguém. Talvez seja para despistar e buscar por jogadores, ter a busca, né, por jogadores e tirar a expectativa da torcida de que vai vir um grande reforço, um grande jogador. Os reforços do Grêmio, eu acredito que já estão no grupo. Eu acredito que já estão no grupo. Você, torcedor, acredita que está no grupo? Comenta aqui embaixo. Eu tenho a convicção que estão no grupo, mas não sou eu que escolho os jogadores que estão aqui no Grêmio. Eu estou aqui para passar informação para vocês, notícias e análise do Grêmio. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para ver mais vídeos. Aqui é Grêmio.